É, pessoal, resultado ruim, atuação catastrófica. Diogo Barbosa, não quero nem falar dele, do Lucas Silva, mas vou gastar minha raiva falando desses dois, porque realmente foram muito mal. E ainda teve a entrevista do Renato. O Grêmio empatou 3-3 com o Red Bull Bragantino em casa, quando precisava vencer para ter uma sequência boa no campeonato, porque vai pegar o Palmeiras. Mas não conseguiu, e eu quero dizer exatamente para vocês como é que esse jogo aconteceu, onde é que o Grêmio perdeu, onde é que foram as falhas dos jogadores e também do nosso treinador Renato Portaluppi, que falhou bastante no jogo, e depois falou uns negocinhos na entrevista que eu vou no final do vídeo abordar um pouquinho com vocês. Então fica comigo aí, depois da vinheta o Luca volta aqui com Entre Linhas Gremista para comentar tudo desse jogo aqui e destilar um pouquinho da irritação que a gente tá com o que aconteceu em campo. Remember when the silence grew so big it pushed a hole straight through the sky. The ground beneath us caved in. Saudações tricolores, pessoal, espero que vocês tenham acordado bem. Eu tô gravando esse vídeo aqui ainda pós-derrota, fizemos live, fizemos tudo após o jogo e destilamos um pouquinho, porque realmente aqueles jogos que deixam a gente bem irritado. Inclusive, para que eu me desirrite um pouco, eu já vou pedir para vocês, por favor, deixa um like aí, te inscreve no canal que a gente vai fazer uma análise desse jogo desgracento que a gente passou. Pois bem, a primeira coisa a dizer é concordar com uma parte da entrevista do Renato. Realmente, o Grêmio não mereceu ganhar, o Grêmio mereceu perder para o Red Bull Bragantino. Se vocês forem olhar os números do jogo, o que a gente vê? Um Red Bull Bragantino com mais posse de bola, um Red Bull Bragantino com mais chutes dentro da área, mais chutes obrigando o nosso goleiro a fazer defesas, mais contra-ataques, mais escanteios, mais tudo que o Grêmio. O Bragantino teve muito mais condições de vencer esse jogo, chances criadas e tudo mais. E olha, realmente foi uma sorte o Grêmio não ter perdido esse jogo. Em determinado momento estávamos até virando, mas tivemos erros individuais bem significativos e eles acabaram decretando esse empate. Mas antes de chegar nessas individualidades, e eu quero falar do Galdino, eu quero falar do Lucas Silva, eu quero falar do Diogo Barbosa, tá? Eu quero falar de como que isso se construiu. Bom, o Bragantino teve uma tática muito clara. Vocês podem ver aí pelo lado que o Bragantino atacava, Diogo Barbosa. O Renato ficou gritando, Diogo Barbosa, o Elinho tá te levando pro meio. E levou, o Diogo Barbosa foi levado pro meio e a tática era muito clara do Red Bull Bragantino. O Elinho arrastava o Diogo Barbosa, e isso é tradicional, não foi algo feito com o Diogo Barbosa. O Elinho já faz isso em outros jogos. Ele é o meia que vem para dentro, o extrema que vem para dentro. E ali naquele espaço entrava ou o Sacha quando abria, ou um dos meias que pegava e entrava numa diagonal para fora e pegava nas costas de Diogo Barbosa, ou o lateral deles que é muito veloz, que ia nas costas do Vina e pegava aquele espaço que o Diogo Barbosa deixava quando ia para dentro. E até aí não é culpa do Diogo Barbosa. Aí é uma questão tática, de formação tática, de como o Grêmio está postado dentro de campo, que o Grêmio não conseguiu resolver o jogo inteiro. E aí a responsabilidade é de quem? A responsabilidade nesse momento é do Renato. Haviam soluções que a gente pudesse falar, porque alguém vai dizer dos desfalques, disso, daquilo e tudo mais? Bom, o Renato podia ter, por exemplo, ter invertido o Vina com o Bitelo e deixar o Bitelo, que tem mais velocidade, mais aptidão para marcação, ali para dar aquele suporte para o Diogo Barbosa. Ele podia ter deslocado um volante para acompanhar aquela movimentação dos meias em diagonal para ajudar o Diogo Barbosa, mas o Renato não fez essas soluções. O que o Renato fez? O Renato no segundo tempo botou pontas. E o Grêmio até melhorou, porque daí ele botou alguém com velocidade ali que deu essa ajuda. E não ficou mais 2-1 em cima do Diogo Barbosa. Mas foi até ali. O Diogo Barbosa em si continuava sendo um jogador que estava tecnicamente mal no jogo, independentemente dos problemas táticos e das desestruturas táticas do Grêmio, que não foram só essas. Teve outras. Eu já vou falar elas daqui a pouquinho, tá? E aí o que aconteceu? Um Diogo Barbosa muito mal, o Grêmio consegue uma virada, a gente não sabe nem muito bem como, achou um pouquinho os gols que fez. Aliás, um belo gol do Soares, por sinal, né? Vamos combinar. Agora, o Renato foi deixar o time mais para trás.
Foi tirar o Mila, aparentemente cansado, botou um zagueiro para jogar de volante porque ele vinha treinando um pouco por ali. Mas o Renato, que já fez 3 zagueiros em outro momento, hoje não fez 3 zagueiros. E hoje, que era o dia que o Diogo Barbosa estava mais mal em campo. Mais mal em campo e que precisava ser protegido. Precisava ser tirado da zona mais conflitante e perigosa do campo. Dito e feito, o Renato não fez isso. Não lançou mão do Reinaldo, que estava no banco, não botou o menino como terceiro zagueiro adiantando o Diogo Barbosa ou deixando ele mais para a lateral, mais longe da zona de perigo. Deixou o Diogo Barbosa ali até o final, até que o Diogo Barbosa entregou. Bom, já vou falar mais do Diogo Barbosa em si, do Lucas Silva, do Galdino, mas assim, só para dizer que não foi o único problema tático. O Renato mesmo falou, nosso time está muito espaçado. Mas de quem é o trabalho de não deixar o time espaçado? E não é por causa da troca de jogadores, dos desfalques. Eu sei que vai muita gente se apegar nos desfalques para tentar defender uma situação ou outra. Acontece que esse time com esses desfalques já está treinando há algum tempo. O Renato é um treinador que vem desde o ano passado e a grande maioria desses jogadores ele já trabalha já faz algum bom tempo. Então, esses jogadores, mesmo que não sejam os melhores tecnicamente que a gente poderia botar em campo, são jogadores que poderiam taticamente ter um bom desempenho e não tiveram. Então, o Renato ele não tem que botar a culpa nos desfalques pelo time espaçado, e sim no seu trabalho durante a semana que aparentemente não conseguiu corrigir isso. Afinal de contas, o ABC, com todas as suas limitações técnicas dos seus jogadores, não tem um time espaçado. O Ipiranga também não tem. E esse Red Bull Bragantino também não tem. Red Bull Bragantino que tomou 3 gols em casa do Cruzeiro, perdeu de 3-0, eliminado da Copa do Brasil pelo Ipiranga, que mal tem divisão no Campeonato Brasileiro. Um time realmente que é muito fraco, mas é organizadinho. Então não é um Red Bull Bragantino forte para a gente vir dizer, meu Deus, estamos com tantos desfalques. Isso pode justificar um erro de passe, um erro de conclusão, um erro de movimento, algum desentrosamento, mas não um time espaçado. Não achar soluções para a lateral esquerda que está sofrendo o jogo inteiro por causa de uma desestrutura tática. Isso é trabalho do Renato. E eu fico muito tranquilo para vir aqui criticar o Renato, porque eu passei o ano inteiro elogiando o Renato, dizendo que é um dos melhores anos, um dos melhores trabalhos que o Renato tem desenvolvido. Então agora sou obrigado a dizer, contra o ABC ele foi mal, contra o Cuiabá tenho certas restrições. Nesse jogo contra o Bragantino, de novo, ele foi muito mal e houveram outros, como o Ipiranga fora de casa, alguns jogos contra o Caxias. O Renato é um cara que também pode ser cobrado. E daqui fala um cara que elogiou bastante ele ao longo do ano. Inclusive em relação à entrevista que ele deu, que eu vou falar daqui a pouco. Agora eu quero falar um pouco das questões individuais. Primeiro, Diogo Barbosa e Lucas Silva. São 2 jogadores que a torcida do Grêmio, em geral, não gosta. O Lucas Silva tem uma ou outra viuvinha, sempre tem um cara que diz, mas contra o São Paulo, aquela vez, o Lucas Silva jogou bem. Mas naquele jogo em específico, o Lucas Silva não foi tão mal. Sempre tem um cara que quer dar uma defendida no Lucas Silva, mas em geral, a torcida não gosta dele porque ele não apresenta bons desempenhos no Grêmio. E não é porque ele não é um cara legal, muito trabalhador, muito bacana. Olha, não é uma questão pessoal. Agora, o desempenho dele em campo com a camisa do Grêmio não é um desempenho que agrade, assim como não é o do Diogo Barbosa. E há uma insistência. Em relação a esse jogo em específico, o Lucas não fez nada demais pro lado ruim, mas também não contribuiu. Muitas vezes ele atrasava o time, que aliás é o que ele mais faz, que é seu maior defeito. Ele masca muito a bola, ele faz movimentos muito lentos, o time fica um pouco lento e fácil de ser marcado com ele em campo, tá? E até se coloca a situação de que muitos desfalques como volantes, talvez seja o momento que ele tivesse que jogar. Mas a gente questiona a diretoria do Grêmio nesse momento. De por que nós não temos outras alternativas, já que a torcida do Grêmio, que é quem mantém o time, que é quem manda no time, deveria ser pelo menos, há muito tempo não gostaria de ver esses 2 jogadores no seu elenco. Então,
Por que não foram criadas alternativas? E aí, dito e feito, sempre tem alguém para dizer, ah, mas o Diogo Barbosa não tá tão mal. É que nem quando o Thiago Santos entrava no time e fazia uma boa jornada. A gente falava, olha, daqui a 3 ou 4 jogos ele vai entregar. E acontecia, 3 ou 4 jogos ele entregava, e é o que acontece com o Lucas e é o que acontece com o Diogo Barbosa. Eles entram, eles estão jogando no Grêmio, eles vão pegar muitas vezes adversários que tecnicamente são inferiores ao Grêmio, e eles vão lá e eles dão aquela enganadinha, a gente olha, não jogou mal, não sei o quê, dá 3 ou 4 jogos para eles e lá vem a mesma coisa. Esses caras não podem jogar no Grêmio, etc e tal. Não é crítica pessoal. É uma crítica ao desempenho técnico em campo, tá? Até porque eu não quero que o Renato pegue no meu pé, porque eu quero falar um pouco da entrevista dele. A gente vai fazer um vídeo só sobre a entrevista do Renato. Mas eu não quero passar esse vídeo aqui sem dizer que é muito complicado um treinador do Grêmio dizer que precisa de jogadores porque senão não briga por título. Afinal de contas, ele não confia no elenco dele? Olha, eu ia ficar, enquanto presidente do Grêmio, extremamente chateado do meu treinador chegar e falar isso. Se não contratar, a gente não vai ganhar nada. Pô, é o Grêmio, cara. A gente já ganhou com times assim, ó, bem questionáveis, campeonatos meio importantes. Só um minutinho. Aí eu como jogador do Grêmio, ia olhar como é que eu vou chegar e vou dar tudo de mim no próximo jogo se o meu treinador me acha insuficiente. Se o meu treinador acha eu e os meus companheiros insuficientes, como é que eu vou lidar com isso no meu dia a dia? Muito complicado, nós vamos fazer um conteúdo especial em relação a isso, vai ser com o meu amigo Rodrigo Pacheco, aguardem esse vídeo, deve vir logo em sequência, tá bom? Mas por enquanto a análise do jogo, a análise do que aconteceu foi essa, um Grêmio mal, um Grêmio sem posse de bola, um Grêmio sem nada em campo, tomou um nó tático de novo, agora do Red Bull Bragantino, e aí que tá. Os resultados do Grêmio, bom, 7 pontos na tabela, meio de tabela, até não tá mal. O que preocupa? Desempenho. Alguém vai dizer, daqui a pouco voltam os titulares e tudo melhora. Com o time passado não melhora. Com a lateral esquerda vazando, se não fosse o Diogo Barbosa ia ser o Reinaldo, com um monte de gente por ali, não melhora. Não vai ser isso que vai fazer melhorar da água pro vinho, assim, do Grêmio ser um time que é patrolado em casa pelo Red Bull Bragantino para um time que vai patrolar outras pessoas fora de casa e vai brigar pelo título. Tem uma distância muito grande, o Renato também tem que ver as suas culpas, o Renato também tem que ver os seus pontos de melhoramento em relação ao que ele está desempenhando no dia a dia e no trabalho do jogo. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se inscreve aí no canal, deixa um like e a gente se vê no próximo. Valeu, um abraço!